Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Eu sou o Rodrigo Feitosa e este é mais um vídeo no Mente Objetiva. Sejam todos muito bem-vindos, no qual eu estou abordando o uso do R e R Studio em estatística voltado para as ciências biológicas. No episódio de hoje, regressão linear. Vem comigo. Se você está acompanhando essa série pela primeira vez, dê uma olhada no canal, veja os vídeos anteriores, aproveita e se inscreva, ative o sininho também para você não perder os vídeos futuros e deixa aquele gostei, aquele like, aquele joinha para fortalecer. Ajude no engajamento e leve esse conteúdo para mais pessoas. No vídeo anterior nós falamos sobre correlação, especialmente correlação de Pearson, que também tem como base uma correlação linear entre os diferentes atributos analisados. Mas se por um lado a correlação está preocupada apenas em avaliar as relações, entre diferentes pares de atributos, a regressão linear ela é mais específica. Com a regressão você claramente tem uma variável explicativa e outra variável resposta. É traçada uma curva, no caso da regressão linear é uma reta, e tão importante quanto é a equação da reta e toda a estatística relacionada, como a significância, como o valor de regressão, que no caso é o R quadrado. Quando falo R quadrado, significa que não existem valores negativos, apenas positivos, e também a significância dessa regressão. A regressão mais comum é a regressão linear, que será abordada neste vídeo. É possível que na live das 8 horas, que acontecerá hoje, no dia do lançamento desse vídeo, talvez aborde outros tipos de regressão, como por exemplo a quadrática, a exponencial, as logarítmicas, as polinomiais de bases 2 e 3 e tudo mais. Mas vamos focar na linear, que é a mais simples e a mais comum, e que, pelo menos no conjunto dos dados que temos aqui, é a que vai resolver a nossa situação. Sem mais delongas, vamos mostrar o que é na prática uma regressão linear. Vamos direto para o R e para o RStudio. Então, voltamos aqui ao nosso script do RStudio, a essa mesma janela, a mesma área de trabalho, com aquele gráfico de scatterplot entre os passos de ritmo moderado e consumo por quilocalorias, que mostra claramente uma reta. É o que a gente imagina quando olhamos esses dados. E quando a gente se a gente buscar pela memória os dados de correlação, eles dão muito próximos de mais um, né? É uma correlação positiva em duas variáveis que são diretamente proporcionais uma à outra. Mas agora vamos avaliar isso com mais calma utilizando as análises de regressão linear. Então, quando nós comentamos sobre a comparação entre correlação e regressão, o que os dois têm em comum é que eles avaliam pares de observações. Então a gente avalia um ponto de observação, por exemplo, do número de passos ou do número de milhas percorridas, que vai estar correlacionado com o número de quilocalorias consumidas. Então é preciso bem claro, quando você está trabalhando com regressão, quais são as variáveis preditoras e respostas. Voltando para a nossa tabela, desconsiderando essas três colunas aqui, vamos pegar essas daqui. Quais vocês acham que são consequências umas das outras? E aqui neste projeto, a gente vai trabalhar com as quilocalorias como o eixo Y. E no eixo X, eu acho que seria interessante trabalhar com o ritmo moderado. Ou então com minutos, né? Que a gente trabalhou pouco com os minutos de ritmo moderado. Eu acho que a gente poderia trabalhar com eles, na verdade. E uma forma de ilustrar essa regressão linear é fazer um scatterplot também. A gente faz um scatterplot
mas a gente adiciona também outros elementos. Então, vou criar aqui um scatterplot. Lembrando que a gente precisa do advance para criar um scatterplot utilizando o ggplot. Vamos criar aqui um ggplot. Se você ainda não viu o vídeo sobre gráficos de ggplot, o link está aí no card. Vou aqui passar aqui rapidamente. Esse daqui é um gráfico bem simples, mas já está para ter uma ideia da linearidade desses dados aqui. No eixo X, 10 minutos em ritmo moderado, e em Y, o consumo em quilocalorias em consequência do exercício que a pessoa lá está fazendo. Isso aqui ainda é um scatterplot simples. Vamos colocar a regressão aqui. Aí vamos precisar de duas coisas. Primeiro, vamos traçar uma reta. E essa reta ela vai depender de um outro comando, de uma outra camada aqui. Que é um outro geon aqui, geon underline move. Vou saltar aqui, estou falando dos dados. Isso aqui é chave, né? Qual é o método que eu estou utilizando? Como eu estou usando um modelo linear, eu vou botar LN, Linear Model. Eu vou botar uma cor, vou botar aqui em vermelho aqui, para dar uma destacada desse preto aqui. Se eu aperto o Ctrl Enter, aqui no console ele já fala que está usando a fórmula YX, ou seja, ele já está considerando os eixos X e Y que eu formei, e ele dá essa reta. Repare que tem uma reta vermelha e tem uma área sombreada mais cinza. Como a gente está falando de dois parâmetros que tem uma alta correlação, essa área cinzenta ela está bem próxima à reta. Muitas das vezes essa área cinzenta é um pouco maior. Ela mostra como se fosse um intervalo de confiança em comparação a essa reta. Mas isso não é tudo. Porque a regressão não é somente a reta, realmente é fazer a análise propriamente dita. E aí eu vou depender de um outro pacote aqui. Que eu vou ter que instalar. Aqui a mensagem de erro mostra que esses pacotes não existem. Eu vou instalar rapidinho e já volto. Agora eu vou recarregar esse pacote. Ele já carregou todos os pacotes. Os pacotes exigidos também. E aqui eu já posso adicionar uma outra camada que vai rodar junto com o ggplot em si. E vou utilizar esse ggplot. Ele é um pacote bastante versátil. Ele não vai servir somente para regressão linear, mas também para as regressões mais complicadas, mais elaboradas, incluindo as que seguem modelos polinomiais, que são modelos mais esdrúxulos, mais complicados, né? Não é o nosso caso, mas são pacotes interessantes de se ter para quem faz análise desse tipo. E eu vou utilizar a função desse pacote, que é stat underline poly underline eq. O que essa função vai dar? A equação. E apesar de estar escrito poly de polinomial, os argumentos que eu for colocar aqui, eles vão remeter a um modelo linear, que é o que vai dar, que é o que a gente deseja. E esse comando aqui vai ser na fórmula. E a fórmula é essa aqui, ó, y til x. É essa fórmula que eu preciso. E agora tem que colocar o AS com o aesthetics para informar o que vai ser plotado nesse gráfico. Então eu preciso colocar qual vai ser o rótulo, né, o label. E esse label, e aí vão ser uma série de comandos
E eu vou apenas colocar e vocês vão entender o porquê. Eu começo com paste. O paste significa colar. Ele é uma função muito importante quando você está inserindo elementos gráficos uns aos outros e você quer juntá-los. Quando se combina letras com números, com símbolos especiais e outras funções do tipo. Então, todos esses comandos aqui vão estar dentro dessa função paste, que tem suas próprias parênteses aqui. Aí o primeiro argumento de paste é o rótulo da equação, que é eq_label, eq.label. E eu estou colocando esses pontos abrindo e fechando, porque vão dar os espaços entre esses argumentos. Então ele vai entrar primeiro com a equação da reta. O próximo ponto vai ser com o valor de R. Então vai ser o rr.label. E o próximo vai ser o valor de P, né? A significância dessa regressão. E eu ainda posso colocar o sep de separador igual, e entre aspas eu vou colocar esses 3 tios. Esses 3 tios são os espaços entre esses elementos aqui, ok? Aqui eu vou colocar só o label de x para indicar qual, mas isso aqui pode ser alterado também, certo? Eu vou rodar primeiro e depois vou regular isso daqui. Então eu vou apertar Ctrl Enter e esperar os dados serem inseridos. Agora a gente tem um gráfico de regressão. Eu vou só colocar essas informações um pouco mais para a esquerda. Então, aqui no label X, ele tem que ser entre 0 e 1. Eu estava colocando 50 e não estava dando certo. Eu botei meio, ele está exatamente no meio. Se eu colocar 1 ou acima de 1, ele vai ficar no canto direito. Observe. Está no canto direito. Se eu coloco 0, ele fica no canto esquerdo. Então, se eu colocar 0.2, ele vai ficar um pouquinho mais para cá. Exatamente. Eu acho que assim está excelente. Assim está excelente. Eu vou deixar 0.5, vou deixar exatamente no meio. Até porque, por esse gráfico, eu acho que não tem problema. Ele ocupa uma posição boa. Então, observe. Aqui, em primeiro ponto, a gente tem o y, que mostra a equação da reta. Como estamos tratando de uma reta, a equação ela retrata uma equação de primeiro grau, que seria ax mais b, certo? Então, você tem aqui o b, que seria 15.1, e o a, que é 5.29 de x. Qual é o que significam cada um desses valores? Para entendermos isso, a gente vai utilizar essa seguinte função aqui antes. Deixa eu utilizar essa função gln, na verdade, e ela que vai dar essas informações. Aqui sim. Então, ele tem um coeficiente que temos intercept e o valor mínimo. Dá também os graus de liberdade e os dados de dispersão aqui também. Você pergunta, por que são esses valores? Esses valores aqui. Então, esse daqui, que é o 5.288 ou 5.29, é a inclinação dessa curva aqui. Já esse valor de intercept 15.1, ele seria o valor de consumo de quilocalorias mínimo, ou seja, se o tempo em minutos for 0, esse aqui vai ser o valor de y. Então é basicamente isso. E aí o valor de x pode ser qualquer valor de x que você coloque aqui, que ele vai entrar dentro dessa equação da reta. Aí tem esse valor de r ao quadrado, que mostra o quão alta é essa regressão, lembrando que vai de 0 a 1, não tendo valores negativos. E o valor de p mostra a significância, né? E a gente vê que o p é menor que 0.001, né? Não precisa falar mais nada de quão significante
executar essa análise de regressão linear entre esses dois atributos aqui. E assim está pronta a análise de regressão desses dois atributos. A gente pode brincar um pouco acrescentando outros. Vamos supor que eu queira agora formiguas. Aqui são mostradas outras informações aqui. Observe que agora a gente tem as milhas percorridas com um R ao quadrado um pouco menor, de 0,90, ainda altamente significativo. Observe-se que nessa reta aqui, essa área sombreada, ela já aumentou um pouco mais, já está um pouco mais visível, os dados estão um pouco mais dispersos em relação a essa reta. O valor do intercepto agora é negativo, por algum motivo, né? Esse aqui foi cálculo da própria reta, né? E a inclinação da reta está esse setor de 0,7, como a gente pode ver aqui. E existe uma outra complicação da regressão que a gente pode múltiplas retas de regressão aqui nesse gráfico. Vamos supor que a gente queira botar retas diferentes com base no clima. É possível fazer isso também. Então, ggplot, eu vou utilizar esse mesmo script aqui, esse mesmo trecho do script, e vou só fazer algumas alterações nele. Para tanto, aqui dentro de geoPoint, eu vou colocar um outro aesthetics aqui. Eu vou separar por cores esses diferentes climas. Aí sim, é interessante. A gente ainda pode melhorar isso daqui configurando quais as cores que a gente quer para cada uma dessas retas e colocar também as fórmulas de cada um. Beleza, já está melhor. Observe que as retas do tempo frio e do tempo chuvoso estão bem parecidas, bem parecidas em comparação a do dia ensolarado. Repare que essa reta aqui ela tem uma inclinação menor. Claro que seria interessante colocar as três fórmulas uma embaixo da outra. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Voltando aqui ao Start Poly EQ, bem aqui no Aesthetics, eu tenho que falar sobre qual é o grupo, mas qual grupo que eu estou querendo fazer esses cálculos. Então vou botar grupo, Rain, vírgula, vou dar o Ctrl Enter, e aqui ele vai dar uma equação separada para cá. Reparem nos valores dos intercepts, né, e das slopes, né, das inclinações, quanto que esses valores são diferentes. Lembrando que o primeiro é para tempo frio, o segundo para tempo chuvoso e o terceiro é para tempo ensolarado. E olha como a inclinação aqui é consideravelmente menor do que essa daqui. Os interceptos desses daqui são menores, né, em comparação a este, por conta dos dados que temos aqui. E até o R quadrado aqui, ele é inferior ao dos outros dois. Mas todas essas regressões dos modelos lineares, eles são estatisticamente significativos assim por muito. Dessa forma, é possível observar que tanto isoladamente por clima, como também em conjunto, há um modelo linear bem claro entre esses dois parâmetros. Uma coisa muito importante sobre regressão é que ao realizar as análises de regressão, também tem que ter em mente os parâmetros da normalidade das amostras e também da homogeneidade nas variâncias. Esses dois pressupostos, eles também precisam ser considerados nesse tipo de análise. Espero que esse vídeo sobre regressão linear no R e RStudio ele tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Se por um acaso você tem um comentário, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão,
deixe aí nos comentários aí que eu irei responder tranquilamente. No mais, inscreva-se no canal, me ajude aí a aumentar esse número de inscritos e aperte no sininho aí para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma notificação. Para quem se inscreveu no workshop, live hoje às 8 da noite, vamos aproveitar e tirar dúvidas sobre TST, sobre a nova, sobre correlação e regressão. Traga seus dados, vamos fazer uma discussão bem bacana sobre isso. E espero vocês na próxima. Faltam 2 vídeos para acabar essa série. Vamos começar a entrar em análises multivariadas, né? Vamos apenas dar um esforço, dar uma pincelada, porque é bem interessante de tratar sobre elas. No mais é isso. Muito obrigado aí pela paciência, pela presença, pela audiência. Valeu, falou, fui.